Muito bem, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Você que comprou, que está iniciando esse workshop comigo de WhatsApp com IA. Neste workshop você vai ver as oportunidades que a gente pode abraçar ainda em 2024, quais os melhores negócios para você poder fazer com inteligência artificial e WhatsApp. Eu separei aqui 3 pilares que vão ser o principal tópico da nossa conversa aqui. E eu quero falar sobre as oportunidades já nesse começo, já nesse vídeo. Depois eu vou aprofundar com você sobre a estrutura desse assistente virtual que a gente vai colocar no WhatsApp com inteligência artificial. E por fim, a gente entra num processo mais profundo que entra o tutorial, a mão na massa de fato. Por que é importante primeiro a gente falar sobre as oportunidades? Porque você já deve ter alguma ideia do que você quer fazer, mas você pode ter alguma dúvida se essa ideia é a melhor para você começar fazendo. E a implementação da inteligência artificial neste ano é crucial que você faça a escolha certa, porque a gente sabe que agora o tempo está voando mais rápido do que nunca. As tecnologias estão aparecendo, novas oportunidades, novas opções estão surgindo o tempo todo. E se você sabe aproveitar o tempo certo, você consegue tirar o melhor proveito, tirar a lucratividade. Se você tem um negócio, você consegue sair na frente. E se você está prestando serviço nessa área, esse é o melhor momento para você oferecer a inteligência artificial no autoatendimento, que muitos negócios já têm, só que eles não incluíram agora uma inteligência artificial que soma naquele processo dele. E aqueles negócios que ainda não têm, eles podem começar já com o pé direito, colocando a inteligência artificial. Então vamos lá. Eu quero falar com você aqui sobre as oportunidades dentro de negócios que estão prestando serviço. Então, se você já tem clientes que prestam serviço, se você é um negócio que presta serviço, eu quero falar mais sobre isso com você agora. Vamos lá. Quais são as oportunidades que a gente consegue observar dentro desse negócio, que inclusive estão dentro dos clientes que eu atendo hoje e eu quero apresentar para você? São 3 pontos importantes que você tem que prestar atenção. Os negócios que prestam serviço, eles precisam de um atendimento personalizado. Muitas vezes o que eles fazem é ter um híbrido, Eles têm um fluxo automático ali onde tem um pré-atendimento, onde acontece um SDR, por exemplo, uma qualificação daquele lead, mas muitas vezes eles preferem ter uma pessoa que vai fazer aquele atendimento inicial, porque a prestação de serviço ela precisa ter algumas perguntas, ela precisa ter uma qualificação. E a gente sabe que é muito mais difícil fazer um fluxo onde você precisa qualificar a pessoa dentro de variáveis que existem dentro desses negócios que prestam serviço. Então a primeira coisa que você pode observar como uma oportunidade é você entregar um atendimento personalizado que pode ser escalável. Hoje, vários negócios que estão indo bem já com o WhatsApp, eles têm 1, 2 pessoas. Mas a gente pode ver que eles não conseguem aumentar essa equipe facilmente para conseguir atender muitas pessoas. É aí que entra o WhatsApp com inteligência artificial. Você consegue entregar para ele um bot clone do melhor vendedor ou da melhor pessoa que entra em contato com aqueles leads, para que ela faça um atendimento extremamente personalizado, desenhado para o perfil de cliente daquele negócio. Então esse é um olhar que você precisa ter de oportunidade, que vai te dar muita vantagem ainda em 2024. A gente pode observar também que o atendimento humanizado, ele geralmente vai acontecer no horário comercial. A gente tem a facilidade de contratar pessoas para um atendimento comercial remoto, a gente consegue fazer isso também internamente dentro dos escritórios, mas a gente sabe que a gente não consegue colocar uma pessoa 24 horas, 7 dias por semana para fazer aquele atendimento. Então, muitas vezes a gente coloca um autoatendimento fora desse horário, a gente coloca um fluxo rodando ali. Você que já usa ferramentas como o bot conversa ou qualquer outra ferramenta que automatiza
um atendimento no WhatsApp já sabe o que eu estou falando, né? Eu não estou falando aqui com pessoas 100% leigas. Então você sabe que essa é uma dificuldade que, se você resolve, automaticamente você tem um diferencial para entregar para aquele seu cliente. Ou muitas vezes você que tem esse negócio sabe o quantos negócios você perde por não ter um atendimento humanizado ali meia-noite, quando o cliente entra em contato, no momento que ele está pensando na dor dele, e ele vai, clica no anúncio seu, ele clica no WhatsApp que está ali no teu site, mas ele não consegue uma resposta de ninguém naquele momento. E aquele momento, se você atendesse ele e conversasse com ele, você teria feito uma conversão, teria feito uma venda. Então aqui tem uma oportunidade para você aumentar clientes, né? Trabalhar fora do horário comercial, que é muito difícil de ter uma pessoa específica para isso. A terceira coisa que eu quero chamar a atenção aqui é, se você está tentando escalar um processo comercial, você sabe que é muito difícil conseguir escalar gerando leads, ou muito difícil escalar mandando conversas direto para o WhatsApp, porque aparecem pessoas desqualificadas naquele e-mail, e aquele volume de pessoas desqualificadas, muitas vezes ela está desqualificada para aquele momento, mas ela não é desqualificada para o seu negócio. Só que o seu time comercial, ele precisa de ter foco, precisa ter atenção. Então, se você tem um processo mais complexo, onde você manda para uma negociação, onde você precisa ter várias etapas, quando você coloca um assistente virtual com a inteligência artificial para fazer a qualificação, você resolve 100% desse problema e consegue investir em anúncios, consegue fazer com que o seu negócio cresça sem se preocupar com essa demanda de clientes que não estão qualificados naquele momento, sem atrapalhar o seu time comercial, principalmente, né? E principalmente potencializando para que eles consigam pegar os melhores clientes já no começo. Aqui a gente tem os 3 principais pontos. São os únicos pontos de oportunidade? Não. Mas aqui já te entrega 100% do que você pode usar como argumentação para vender um serviço mais personalizado e principalmente para chamar a sua atenção que tem um negócio que presta serviço e não está com esses problemas resolvidos. Então muitas vezes você está travado com um faturamento num platô, num resultado que todos os meses ele está igual, ele não cresce, porque você não consegue aumentar o número de pessoas que você atende. Então presta muita atenção e principalmente, não é só as oportunidades que eu quero falar aqui, eu quero falar também dos cuidados que você precisa ter. Quando a gente fala sobre prestação de serviço, alguns cuidados que a gente tem é falar sobre o que deve ser conversado e o que não deve ser conversado. Então, coisas importantes quando você tem um negócio de prestação de serviço, principalmente é você saber gerenciar a conversa com informações sensíveis. Se você tem um negócio, por exemplo, na área da saúde, você precisa tomar cuidado com informações mais sensíveis, você precisa tomar cuidado com o que o bot fala para o seu cliente. E é muito importante você colocar regras naquela interação para que o bot entregue a melhor experiência para aquele usuário. Então aqui é um ponto de atenção que eu chamo para você. O segundo ponto de atenção que eu quero chamar é: você precisa ter um processo que funcione com uma pessoa primeiro. Se você não tem um sistema que funciona com uma pessoa, muitas vezes você não vai conseguir replicar facilmente para um bot aquele processo, ou você vai ter que criar do zero, né? Mas o principal aqui é: você precisa ter um processo que ele funcionaria se uma pessoa fosse seguir também. Todo aquele cuidado, aquela conversa, as etapas da conversa precisa ser desenhado para isso. E existem técnicas, existem formas de você fazer isso, né? Hoje já existem processos de venda, né? Há centenas ou até milhares de processos que ganharam nomes aí que a gente conhece no mercado. Mas qual é o melhor para o seu negócio? Qual você deve escolher? O ideal seria que você tivesse alguém que validasse isso para você, né? E se você tem essa dúvida, você vai conseguir tirar essa dúvida comigo. Mais pra frente você vai saber caminhos que você pode seguir para que você consiga resolver essas questões mais importantes. Outro cuidado aqui que eu vou chamar a atenção, que você precisa prestar muita atenção,
é mais importante que conhecer o seu cliente é conhecer quem não é o seu cliente. Muitas vezes quem presta serviço sabe que quando você anuncia o seu serviço e ele tem uma alta demanda, ele tem ali um público muito grande, acabam aparecendo pessoas que estão ali mais curiosas, que estão ali com a intenção de, às vezes até um concorrente que quer testar o seu bot. Então você precisa também lidar com essas pessoas da maneira adequada, né? Para que o seu sistema ele não gere custo utilizando a inteligência artificial, né? Que você paga enquanto você usa ela para interagir com essas pessoas. Você precisa saber conduzir elas e filtrar, criar um sistema mais avançado de filtro dentro da inteligência artificial. Você sabe que dá para você criar isso daí também dentro de um fluxo automatizado, mas quando você coloca uma inteligência artificial dentro de um fluxo automatizado, por exemplo, que eu estou falando do bot conversa aqui como exemplo, você vai ver que você consegue otimizar ainda o seu processo. Então, para quem presta serviço, precisa tomar esses cuidados aqui. Não são só esses, mas esses são os principais na hora de você implementar um bot. Então, se você sabe que você tem potencial de explorar o seu mercado com uma inteligência artificial atendendo mais clientes, você também precisa tomar alguns cuidados. E a gente vai abordar ao longo do workshop vários pontos importantes, né? Eu vou desenvolver com você do zero todo o processo. Enquanto eu desenvolvo, eu mostro para você o porquê de cada etapa que eu criei. Então isso vai te ajudar a pensar também no seu modelo, isso vai te ajudar a criar também a sua versão do seu bot. Agora eu quero falar aqui sobre negócios digitais. Você que é infoprodutor, você que vende produtos e tem a sua empresa 100% no digital, eu quero trazer aqui principalmente as oportunidades que estão voltadas para esse tipo de negócio. A gente sabe aqui que 3 coisas são muito importantes para quem tem um negócio digital. Se você vende cursos, se você tem um cliente que compra várias vezes de você, que hoje é muito comum a gente encontrar negócios digitais que vendem múltiplas vezes para um cliente, você precisa ter um bom suporte ao cliente. E muitas vezes você coloca um pupilo, né, ou você tem um expert no seu negócio, você coloca aquele melhor aluno seu para começar a trabalhar com você, ou muitas vezes você já tem essa pessoa que te segue e faz um papel muito bem feito ali para atender seus clientes junto com você, mas você sabe que muitas vezes quando a sua comunidade cresce, você precisa ter mais pessoas para atender esses clientes. E aí que entra a necessidade da inteligência artificial para resolver questões que se repetem. Quando você vende um processo como um workshop como esse, ou você tem um método que ele é passo a passo, você sabe que as pessoas travam em etapas específicas que sempre se repetem. Então, o trabalho repetitivo, ele é muito bom para você colocar uma IA para resolver para as pessoas. Você sabe que ela vai sempre responder da maneira mais completa e também sem fugir do seu conhecimento. Porque o seu conhecimento, se você for o expert ou quem esteja entregando aquele conteúdo, ele é um conhecimento que precisa tomar cuidados quando ele é muito técnico. Mas você consegue treinar a IA 100% para que ela responda, seja um clone do seu especialista também, e ela vai suprir aquele momento que você está de escala, aquele momento que você não pode ficar 100% atendendo as pessoas. Ou quando você vende uma mentoria ou um grupo que ele não tem 100% do seu contato, da sua presença ali dentro. Mas isso não significa que você não vai entregar uma experiência excelente no seu suporte. E a IA ela entra exatamente aí. Quando você disponibiliza um WhatsApp para os seus clientes, para que eles possam tirar dúvidas rapidamente, e ela está 100% treinada para entregar o seu processo, para entregar qualquer resposta que se repete dentro daquele fluxo. Então existem maneiras de você fazer isso e a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso também. Você também sabe que se você tem um negócio digital, o canal de aquisição ele é muito importante para que ele escale. E você ter um sistema automatizado de aquisição de clientes, ele vai fazer com que o seu negócio cresça muito. Talvez você já tenha um sistema de aquisição feito por anúncio, página de venda,
tenha colocado ali um WhatsApp para as pessoas tirarem dúvida antes de comprar. E quando você coloca a IA para responder essas dúvidas, você acelera o processo de compra. Uma pessoa que ela tem dúvidas e ela já está ali naquele momento, naquela página para comprar e ela recebe a resposta da dúvida dela, ela consegue já avançar e comprar. Então a IA, pela minha experiência, ela vai te entregar uma alta conversão num sistema de aquisição automático. Ela vai te auxiliar nessa escala e vai ser muito bom, vai ser necessário para você que já está nessa etapa. E para você que quer aumentar as vendas do seu negócio, existem estratégias que você pode criar para você poder aumentar o LVT, né, que é o Lifetime Value, né, do seu cliente. Quando você já tem uma base de clientes, você pode entrar em contato com esses clientes, pode fazer uma venda para eles, e são as pessoas que estão mais qualificadas para poder conversar com um bot, na minha opinião, porque são pessoas que já respeitam você, elas já têm confiança e basta você ter um bom atendimento para que elas comprem de novo. Então você pode mandar, existem estratégias que você manda, por exemplo, uma mensagem para elas sobre um feedback que você esteja colhendo do seu produto, e você pode fazer com que a partir daquele feedback se torne, né, um novo processo de venda, onde você vai qualificar a opinião daquela pessoa, vai entender qual é o próximo passo ideal dela e você vai poder levar ela para esse próximo passo através de uma conversa dentro do WhatsApp com uma inteligência artificial. Então ela é essencial para fazer o seu negócio crescer e aumentar o tempo, né, e que a pessoa permanece investindo no seu negócio, comprando seus produtos. E esses são os 3 pontos que, se você tem um negócio digital, que eu quero também trazer como uma oportunidade que, se você não estiver aproveitando, você pode estar perdendo dinheiro ou deixando dinheiro na mesa, como dizem por aí. E claro, toda oportunidade também precisa ter cuidados. Então vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui. 3 coisas importantes é você não esconder dos seus clientes que eles estão falando com uma IA. Muito provavelmente, se você está no nicho digital, se você tem um negócio que atende pessoas que estão acostumadas a comprar produtos digitais, é muito comum essas pessoas já estarem acostumadas com a inteligência artificial hoje em dia. Por mais que ela seja recente para muita gente, já é comum para quem consome produtos digitais entender que isso já faz parte de dentro dos sistemas de quem ele compra. Então, não tente enganar ele falando que é uma pessoa de verdade. Existem outros negócios que você consegue até fazer a IA se passar por uma pessoa e eles até gostam bastante disso, mas você precisa tomar esse cuidado. Se você quer vender mais para quem compra produtos digitais, é muito mais sensível esse momento, principalmente as pessoas que estão em busca de mais contato com um especialista, eles querem poder saber que estão sendo ouvidos. É muito comum essas pessoas quererem realmente falar com uma pessoa porque eles estão acostumados a ficar sozinhos dentro de um processo de compra. Mas a IA, ela é excelente para que nesse momento que ele precisa ficar sozinho e você não vai ter como atender ele com uma pessoa, ele tenha a melhor experiência possível. A IA não é sobre substituir pessoas do seu negócio ou fazer o trabalho por você 100%. Ele é sobre entregar a melhor experiência disponível hoje no mercado para os seus clientes. Isso é sobre IA. Se você está buscando isso, você está no lugar certo. Se você está buscando outros atalhos, está buscando diminuir o seu esforço ou fazer simplesmente com que uma IA faça todo o seu trabalho e você não tenha que pensar em mais nada, você está no lugar errado. Você vai se frustrar, então é melhor que você nem avance mais nesse vídeo. Aqui eu quero as pessoas que entendem que isso vai trazer mais valor para o seu negócio, vai agregar muito mais e você vai conseguir vender por consequência muito mais. O segundo cuidado que eu quero que você preste muita atenção é que você precisa treinar o seu robô para ser um vendedor e não um Google do seu nicho. Principalmente quando você está em um negócio de educação. Se você está num negócio que ensina outras pessoas, é muito comum as pessoas chegarem, tirarem dúvidas nas redes sociais, tirarem dúvidas dentro do canal do WhatsApp, quando você deixa aquele canal disponível para as pessoas. Então, eles vão acabar fazendo muito mais perguntas técnicas, vão acabar fazendo muitas perguntas que deveria ser respondida dentro de um produto. E você precisa treinar o seu robô para que ele tenha um comportamento muito mais de vendedor do que
de um Google, né, por exemplo, alguém que vai só responder a uma FAQ. Em outros nichos, por exemplo, em prestação de serviço, você vai ver o inverso disso. É muito melhor você fazer com que o robô responda de forma personalizada as dúvidas, porque são dúvidas muito específicas e que são também importantes para o fechamento. E aqui você vai ver um cenário contrário. Aqui você precisa ter uma abordagem diferente. Então, esse é um olhar para cada tipo de negócio que vale muito a pena que você se preocupe com isso antes de colocar o seu bot para rodar. E ao longo do workshop, obviamente, eu vou fazer comentários, eu vou trazer os porquês dentro desses cenários que a gente está vendo aqui. O último cuidado que eu quero que você preste muita atenção vão também ter os que têm potencial de ser seu cliente, que vão tirar as dúvidas, mas também vão ter os curiosos e também os seus concorrentes, que é bem comum eles estarem sempre sondando o seu negócio. Então existem estratégias que você pode fazer com que a IA identifique essas pessoas e vão tratar elas da maneira correta. Você não deve pensar em excluir essas pessoas, mas você deve também preparar uma experiência completa para elas. Aliás, uma experiência complementar, não completa, que vai lidar com essas pessoas da maneira certa, né? Você deve lidar com os curiosos sem excluir eles 100%, e também com seus concorrentes, que podem ser principalmente os seus principais parceiros. Você não deve pensar neles como pessoas que estão ali para roubar alguma coisa de você. Eles podem estar ali porque eles querem aprender com você. Então, existem estratégias que podem fazer com que essas pessoas que a princípio você não quer perto do seu negócio se tornem aliados do seu negócio, se forem pessoas que fazem sentido para isso. Então, aqui na parte de negócios digitais, esses são os pontos principais que eu queria chamar a atenção para você prestar atenção ainda este ano. Se você ainda não está implementando a inteligência artificial, está pensando, começa com esses pontos em mente. Vamos lá. Agora a gente vai falar sobre os outros pontos aqui. Eu quero falar um pouco sobre os negócios físicos. Se você está em um negócio físico, se você é proprietário de uma empresa ou você atende um negócio assim, existem algumas oportunidades e cuidados também que a gente precisa observar. Vamos primeiro para as oportunidades. A primeira coisa que eu quero que você olhe como oportunidade, provavelmente nem todos os negócios físicos hoje eles estão preparados para usufruir do que a gente tem disponível de inteligência artificial, de automação, de autoatendimento. Eu quero falar aqui especificamente dos negócios que têm essa oportunidade aberta para eles, que não são todos, tá? A gente pode falar isso mais para frente, detalhar mais, bater um papo sobre isso, mas o que eu quero levantar é, para os negócios que têm essas oportunidades, você precisa prestar atenção. Se você já observar que não tem isso tão fácil, já é um sinal de que você não está em um negócio físico que pode aproveitar desse tipo de coisa. Então, é já uma recomendação que eu faço, preste atenção para que você não atenda ou você tente implementar para um negócio que não está preparado para isso. Dado esse disclaimer aqui, vamos lá. O primeiro ponto é, um negócio físico, ele tem um grande poder quando ele faz uma venda. Ele pode abrir a porta para uma segunda venda. E quando você tem múltiplos produtos, você tem várias soluções dentro de um negócio físico, é bem comum uma pessoa que entra para comprar no seu e-commerce, ou muitas vezes ela entra em contato ali pela sua página, pelo seu Instagram, vai para o WhatsApp, faz uma compra online, ele tende a testar, né, se funciona bem comprar de você. Quando é a primeira compra, ele tem várias dúvidas, mas quando isso acontece e ele tem uma boa experiência, né, o seu negócio entrega essa experiência fantástica de compra para ele tende a ficar muito mais fácil de comprar de novo, principalmente se você pensou no seu negócio, né, ou se você está em um negócio que pensa no cliente como o centro da operação dele. Então, se você tem um segundo produto que é ideal para ele, um terceiro produto, você pode colocar a inteligência artificial para fazer essa ponte. Então, você acabou de vender um produto, chegou, a pessoa teve uma experiência maravilhosa, você já pode iniciar uma segunda venda se fizer sentido para esse negócio, né? Então,
Então eu coloco esse parênteses aqui, né? Você precisa avaliar se o negócio está preparado para fazer uma segunda venda, para uma terceira venda, e isso poderia ser feito até por uma pessoa, pelo WhatsApp, num momento de pós-venda. Se isso é possível fazer com uma pessoa, é possível fazer com uma IA também. O segundo ponto que a gente pode levantar aqui é que muitas vezes, quando você faz uma venda, mas o cliente fica com uma dúvida ou acontece algum atraso, ele tenta entrar em contato com a empresa, e o que mais acontece hoje em dia é não ter nenhum canal de suporte, não ter nada que possa ajudar aquela pessoa a entender o que aconteceu. Então a IA, ela pode lidar perfeitamente com esse cliente que acabou de comprar, ou essa pessoa que está insatisfeita, e ele pode ajudar a intermediar um pequeno problema, que geralmente são pequenos problemas. Mas os pequenos problemas já são suficientes para a pessoa pedir esse reembolso. Então você pode colocar ali como um fator que vai aumentar a sua experiência positiva com esse cliente, mesmo que seja lidando com um problema ruim. Beleza? Então não vou entrar em exemplos aqui porque existem vários casos, né? Qualquer empresa que venda produtos físicos está sujeita a isso. Então é só você parar para pensar. Se você já está num negócio desse, você consegue pensar em várias situações que isso se caberia. O terceiro ponto é a gente pode coletar feedbacks e depoimentos de forma mais eficiente. Muitas vezes a gente manda uma mensagem, até pelo próprio bot, né? Pelo bot de conversa, manda uma mensagem automática, manda um link para a pessoa, para aquela parte do Google Meu Negócio, onde você faz, os clientes se logam, faz um comentário, e às vezes você até pede para que ela fale, manda um e-mail. Geralmente as pessoas até estão dispostas a fazer isso, você até tem um incentivo para que elas mandem depoimento, só que quando elas percebem que é uma mensagem automatizada, elas tendem a adiar para depois, né? Não é nem que elas não queiram mandar o depoimento, mas elas não se sentem tão comprometidas nesse processo. E quando você coloca uma IA para abordar ela, muitas vezes a mensagem vem tão personalizada que ela sente esse calor humano, assim, entre aspas, né, que existe ali naquela conversa, e ela se sente mais obrigada a dar uma atenção. E muitas vezes, se ela está apenas a um passo de dar esse depoimento, aquela conversa mais personalizada com o cliente ajuda ele a entregar o depoimento. Então, esses são os pontos de oportunidade que você pode olhar para o seu negócio físico que você está trabalhando, que você está atendendo, e buscar implementar essas coisas. Alguns cuidados, vamos lá. Primeira coisa que você precisa evitar é, se você presta serviço principalmente, se não existe a presença online do negócio consolidada, o ideal é que você não coloque uma IA para atender. Por mais que eu adoraria vender para todo mundo aqui, se você não tem uma presença online, ou seja, você não faz postagens, você não tem nenhuma informação sobre a empresa, é tudo muito oculto, e você vende produtos físicos, mas é uma dificuldade para as pessoas conseguirem comprar, você ainda não está preparado, seu negócio ainda não está pronto. Não quer dizer que você não deveria colocar, mas existe um momento certo de fazer isso. E principalmente, se você presta serviço, eu não recomendo que você aborde um negócio assim, porque você vai ter muito trabalho anterior antes de colocar IA. Importante a gente reforçar isso, é que a IA ela entra no momento certo quando o negócio precisa. Não é a qualquer momento, não é para startar um negócio. Ele é um momento onde você está indo de uma consolidação para uma escala, né? Você está tracionando o negócio e ele está começando a acelerar, e aí você precisa escalar, então o seu time vai começar a aumentar, as pessoas, a complexidade, então você coloca uma IA nesse setor comercial de atendimento e você consegue escalar sem precisar contratar muitas pessoas. Às vezes você não precisa contratar ninguém. Uma única pessoa gerenciando um bot, ele já é o suficiente para dar conta de tudo. O segundo cuidado que você precisa tomar é, provavelmente, se o seu negócio fatura menos de 50 mil reais, ou se você está pretendendo prospectar negócios físicos para vender uma inteligência artificial, você deve prestar atenção nesse fator. É difícil descobrir quando você não faz parte do negócio, quando você não está dentro dele, mas um negócio que fatura 50 mil, ele é ainda muito pequeno do ponto de vista do investimento que ele vai precisar fazer para colocar uma IA para atender ele. Não que a IA seja caro, pelo contrário, é a forma mais barata, inclusive, que ter uma pessoa que vai ser tão eficiente quanto a IA em termos de entrega.
no geral, né? Ele pode não ser o mais personalizado e lidar com situações adversas porque ele precisa ser treinado o tempo todo, né? Mas uma pessoa poderia lidar com isso, como também uma pessoa não conseguiria lidar se ela não tiver uma experiência. Mas o importante é, um negócio que fatura 50 mil no negócio físico, geralmente a lucratividade dele é de 20%, né? Quando não menos do que isso. Então, se você parar para pensar, 20%, né, a gente está falando de 10 mil reais. É um negócio que gera para o dono 10 mil reais de lucro. E todo o restante é custos que ele já tem com a empresa. Então fica muito sensível para ele contratar um sistema onde ele vai ter que investir mais e não existe também uma certeza que você pode entregar, principalmente quando o negócio está muito no começo. Quem fatura 50 mil ainda não tem tanta inteligência de negócio para conseguir fazer com que ele cresça colocando simplesmente um sistema de atendimento mais eficiente, mais rápido e escalável. Então esse é um negócio que provavelmente, se você não tem outros negócios, ou seja, uma exceção, você sabe o que você está fazendo, você está começando o negócio agora, mas você já tem uma previsão consolidada para ele crescer, o ideal é que você ainda não coloque um robô para rodar. Se você está querendo prospectar clientes, tente criar padrões, né? A gente pode falar mais sobre isso também. Tente criar padrões que você identifique negócios que faturam menos. E tem várias técnicas para fazer isso, que você vai perceber de sinais que aquele negócio dá, que dá para ter uma noção se ele fatura o suficiente. Até mesmo não precisa evitar abordar aquele empresário, aquela empresa que você gostaria de atender, aborda, mas aproveita a conversa que você vai ter inicial para você já pegar uma informação como essa. Nem precisa perguntar diretamente faturamento, você pode fazer algumas perguntas que qualificam. Por exemplo, se ela já tem um certo receio em investimento, negócios físicos é bem engraçado. Quem possui um negócio físico é muito mais sensível a investimento do que quem possui um negócio digital. Apesar de quem tem um negócio físico começar com muito mais dinheiro do que geralmente quem tem um negócio digital começa. Então você vê essas pessoas já investirem numa franquia, investirem em um negócio que eles gastaram tanto para montar, para subir aquele empreendimento deles, que eles acabam ficando extremamente cautelosos com os próximos investimentos. E quando ele está pronto para fazer mais investimentos, que é o caso de um bot com inteligência artificial, ele já está muito mais tranquilo com o investimento anterior que ele fez. Ele já teve um retorno sobre aquele investimento, ele já provavelmente está no mercado há 3, 4 anos. Né? Esses são sinais que você consegue perceber numa conversa. Você pode simplesmente perguntar para ele, olha, quanto tempo já está o seu negócio? Se ele está 1 ano ainda, pode ter certeza, nenhum deles ainda recuperou o investimento. É muito provável, se ele não estiver vivenciando uma onda do mercado, uma coisa que ele aproveitou no tempo certo ali, que é muito específico, isso daí não acontece com todos os nichos, com todos os negócios, é bem provável que ele ainda está recuperando o investimento. Então ele vai ter um papo muito mais cauteloso, só por essa cautela você já consegue excluir ele como uma oportunidade naquele momento. Então é isso, na próxima aula a gente vai falar exatamente sobre a escolha dessas ferramentas em cima desse pensamento que eu trouxe, que é manter as coisas simples para a gente evitar tomar decisões ruins em um momento onde a rapidez é um dos pontos cruciais para você abraçar as oportunidades que tem ainda este ano, tá bom? Então a gente se vê na próxima aula, eu te vejo lá e bora para a aula!